Olá, boa noite. Começamos agora o programa Entrevista Coletiva, que sempre dá destaque a um convidado especial. Gente que tem liderança em nosso estado ou que entende muito sobre algum assunto. É uma oportunidade para você refletir, aprender ou mesmo para discordar. Aqui na Band gostamos do contraditório como forma de termos acesso a outras linhas de pensamento embasadas por conteúdo sólido ou por vivências pessoais que são inquestionáveis por si só. Você interage conosco pelas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook no perfil TV Band Minas. O convidado de hoje é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o desembargador Nelson Messias de Moraes. Ele é mineiro da cidade de João Pinheiro e se tornou desembargador há 10 anos. Messias está chegando ao fim de 2 anos de mandato na presidência da Corte Mineira. Boa noite, desembargador. Seja muito bem-vindo ao Entrevista Coletiva. Boa noite, Nácia. Boa noite, Murilo. Bom, gente, e também aqui conosco, ao meu lado, para fazer perguntas, está o diretor de jornalismo aqui da Band Minas e também da Band News BH, o Murilo Rocha. Boa noite mais uma vez por estar conosco. Obrigada, viu, Murilo? Boa noite, Nácia. Obrigado, doutor Nelson, pela presença. Doutor, vamos começar com a seguinte pergunta. Nesse momento em que nós estamos aí na pandemia, com todos os órgãos e todas as medidas que famílias e também o poder público tomam no combate à disseminação, logo de início, nas primeiras medidas aqui em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça adotou o trabalho remoto. E eu queria entender qual o percentual de atividades do TJ que hoje estão sendo feitas com os servidores em casa. Olha, praticamente total. Logo no início, nós percebemos que era algo muito sério e nos preparamos para enfrentar essa pandemia e regulamentamos o trabalho remoto quando suspendemos o trabalho presencial. E no trabalho remoto, obviamente, no início nós tínhamos algumas dificuldades que foram superadas rapidamente, principalmente no que se refere a postos de trabalho para o home office, e conseguimos superar essas dificuldades com as empresas. Muitos não tinham o hábito de trabalho em home office. Se nós tínhamos, por exemplo, uma quantidade de 5% que tinha essa capacidade de trabalho em home office, era muito. E rapidamente todos foram trabalhar. A nossa equipe técnica é muito preparada. E hoje, para que você tenha noção, nós estamos dando exemplo para a sociedade de que é possível superar as dificuldades provocadas pela pandemia, respeitando o isolamento. Do dia 16 de março até hoje, nós já produzimos mais de 6,5 milhões de atos, em torno de 60 mil por dia. E por incrível que pareça, nós estamos produzindo em torno de 10% a mais do que se produzia pessoalmente, fisicamente. Algo a se considerar, então, para entrar nas rotinas depois da pandemia também, né? Sim, é o tempo de locomoção até o local de trabalho que se economiza e que se aproveita trabalhando um pouco mais e produzindo um pouco mais. Agora, que tipo de processo que não pode ser feito dentro desse contexto aí da conexão remota entre os servidores? Olha, alguns nós tínhamos dificuldades, principalmente aquelas audiências que tinham necessidade de ser presenciais, como audiências de custódia, que havia uma resolução impeditiva do CNJ, que o CNJ agora já autoriza. Estamos realizando inúmeras audiências virtuais. As sessões do Tribunal do Júri, nós começamos a fazer sessões virtuais. Um exemplo aqui, só mesmo para exemplificar, a primeira Câmara Criminal na segunda-feira julgou mais de 700 processos remotamente. Eu já devo ter feito de lá para cá, só sessão do órgão especial, 3. Então, todas as câmaras estão produzindo, todos os juízes estão produzindo, mas tudo isso porque no início da gestão, ao percebermos que nós tínhamos apenas 12% do Estado
Dentro do processo judicial eletrônico, nós definimos uma meta, que dentro de 1 ano e 2 meses, no máximo, nós atingiríamos os 100%. No estado, àquela época, com 296 comarcas. Hoje, 297, porque instalamos uma outra. Com 1 ano e 1 mês, nós estávamos nas 297 comarcas. Isso nos facilitou no momento em que tivemos que agir em razão dessa pandemia. A estrutura já estava montada, né? Regulamentamos, e tudo que nós regulamentamos, fomos o primeiro tribunal do país a regulamentar e a respeitar o isolamento. Tanto é que no nosso tribunal nós não temos contaminação. Fizemos uma eleição recentemente, respeitando todas as regras sanitárias, nomeamos equipe de médicos especializados, infectologistas, que orientaram a distância que ficaria cada desembargador, cada funcionário, tudo foi respeitado. O desembargador saiu de casa, os motoristas de quarentena já apanhava em casa, com a máscara, o álcool gel, com todas as orientações. Ou seja, é possível realizar, porque democracia não se adia. Esse é o momento mais democrático do tribunal, que é a eleição dos dirigentes. E nós tínhamos que fazer. Doutor Nelson, nós estamos vivendo, além de uma crise de saúde pública, também, lógico, como consequência dela, uma crise econômica, em razão dessa obrigação do isolamento social, que tem exigido sacrifícios aí do setor privado e também de parte do setor público. Eu pergunto ao senhor, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em algum momento cogitou redução de salário dos desembargadores e juízes e redução de benefícios? Olha, existem outras medidas a serem tomadas, como nós tomamos. Quando nós implementamos o processo judicial eletrônico, nós eliminamos papéis, economizamos. Quando a gente coloca energia solar em todos os fóruns, a gente economiza. Logo em seguida, redução de salário é algo que não altera o quadro. Mas eu digo até do ponto de vista simbólico, porque todo mundo, né, a população está sentindo esse sacrifício, está todo mundo meio cortando na própria pele. Não chegou a se pensar nessa medida? Olha, o tribunal é um poder que faz o dever de casa. O tribunal se prepara ao longo do ano, embora não sejamos preparados para a gestão, poucos são aqueles que gostam mesmo de gestão, nós somos muito cuidadosos, nós nos preparamos para respeitar esses direitos dos trabalhadores. Existem medidas que não seja a redução de salário que a gente pode colaborar. Quero um exemplo? Minas Gerais colaborou com o governo na liberação de 781 milhões de reais, veio do Paraná. Foi o tribunal que liberou 500 milhões da Vale do Rio Doce para colaborar. O tribunal, ele tem colaborado com essa pandemia com penas pecuniárias. Para que o senhor tenha uma ideia, só para a FEMIG nós mandamos quase 2,5 milhões para comprar camas para o hospital. Para a Santa Casa, mais de 2 milhões de reais. E elegemos no interior do estado, as Santas Casas, os hospitais públicos municipais, das regiões mais pobres, para que pudéssemos ajudá-los a se preparar para este momento. E essa destinação de verba extra aí para o ambiente hospitalar, ela veio de corte de algum gasto ou é uma sobra que estava no orçamento? Esse recurso é o recurso de penas pecuniárias. Aquele que comete um delito, ele é condenado também a uma multa. E esses recursos nós estamos dando destinação. Sempre demos destinação para a humanização da execução penal, construção de APACs, e neste momento difícil da pandemia e econômico do Estado, colaboramos com os hospitais, as Santas Casas, que atende o povo mais carente,
equipando os hospitais. Extremamente necessários. Vou pedir licença agora ao senhor e também ao Murilo, para a gente chamar para essa conversa o comentarista de política da Band Minas e também da rádio Band News BH, o Orion Teixeira, que também vai fazer uma pergunta para o nosso convidado. Diz aí, por favor, Orion, boa noite. Boa noite, Inácia, Murilo, doutor Nelson. Ainda sobre as lições da pandemia na gestão pública. Volta e meia, partidos políticos, desta vez o Partido Novo, defendem a redução de salários das carreiras do serviço público como meio de enfrentar situações de calamidade pública como vivemos hoje. Li um artigo do senhor recentemente comentando o assunto em que o senhor defendeu como opção a taxação das grandes fortunas para enfrentar a crise fiscal do país. Por que esse assunto não avança no Brasil? Olha, ao invés de reduzir o salário de trabalhadores, eu acredito que nós temos outras alternativas. A tributação da grande fortuna, ela está prevista na Constituição. 206 milionários no país detêm 1 trilhão e 200 bilhões de reais. A tributação desse 1 trilhão e 200 bilhões de reais e mais a renda deles geraria para o Estado brasileiro em torno de 116 bilhões de impostos. Por que ao invés de falar em reduzir o trabalho do servidor público, tudo é o servidor público, para que serve o servidor público? Para atender principalmente a população mais carente. Não acredito que deve se mirar só nele. Por que não mira naquele que tem condições de colaborar mais com o Estado, que faça uma distribuição mais justa da riqueza nacional? Esse projeto está parado no Congresso, né? Parece-me que agora um deputado recentemente reacendeu essa chama, por acaso. Tá? Momento oportuno para fazer isso, esta né? semana mesmo eu vi em um jornal que ele estava tentando retomar. Então, veja bem, os partidos de milionários, eles propõem reduzir salários. O senhor fala e de Partido servidores... Novo, o senhor está se referindo ao Partido Novo? É, pode ser. Outros partidos também têm milionários. E por que não colaboram de outra forma? Por que não tributa a fortuna dessas pessoas para não ter que tirar do que ganha menos? A maioria do funcionalismo público é de professores, de funcionários da área de saúde, de policiais. Como que você vai mexer no salário dessa gente? Agora, doutor Nelson, a gente está vendo aí diariamente ataques do presidente da República ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e até participando de manifestações antidemocráticas. Queria a avaliação do senhor diante desse cenário, o senhor que é presidente de um Poder Judiciário estadual, como que o senhor está vendo este momento no Brasil? Inclusive, o Judiciário tem sido convocado aí para dar forma a algumas ações do presidente, revogando algumas delas, inclusive, como nomeações do diretor da Polícia Federal. Eu queria saber se o senhor vê que está sendo necessária a participação do Judiciário para, vamos dizer, cercear esses arroubos do presidente antidemocráticos, ou está havendo um excesso, um ativismo judicial por parte do Judiciário? No Estado de Direito, a tripartição de funções, já preconizada lá atrás por Montesquieu. E nessa tripartição de funções, nós temos dois poderes, que são eleitos democraticamente pelo voto popular, o legislativo, que legisla, o executivo, que executa as políticas públicas, e o judiciário, que é o intérprete e o aplicador das leis. Quando o legislador escolheu o judiciário como intérprete e aplicador das leis, buscando para os seus quadros técnicos, é porque ele queria pessoas independentes para colaborar nos freios e contrapesos que existem entre os poderes. Tanto é que o poder executivo, quando o legislativo legisla, ele pode, através do poder do veto, inibir a entrada em vigor de uma lei. Ou ele sanciona a lei, ela entra em vigor depois de sancionada. O Poder Judiciário pode perfeitamente, se houver alguma inconstitucionalidade, também tirá-la do mundo jurídico. E essa convivência harmônica entre os poderes, isso faz parte do nosso marco civilizatório. Mas o senhor está achando que está tendo convivência harmônica no Brasil nesse momento? Eu estou pregando. Pode não haver, mas é o que eu prego e acho que o deveria acontecer.
Veja bem, essas diferenças, elas não deveriam existir jamais. O respeito entre os poderes, ele traz mais tranquilidade para a sociedade. E cada um dentro da sua missão precípua. Então, é muito triste quando há esses arroubos de pessoas que deveriam, como dizia o Bisol ao Tancredo, que ele tinha, às vezes, prudência em excesso. Eu acho que um chefe de poder, ele tem que ser prudente, ele tem que respeitar o outro poder. Quando ele é chamado a intervir, que seja com prudência dentro dos limites da Constituição. Fora dos limites da Constituição, tudo se complica. Então, é muito triste quando eu, particularmente, quando eu vejo essa desarmonia entre alguns poderes. Agora, isso interessa a alguém. A quem? É aí que vai a pergunta. A quem interessa essa desarmonia? Nós temos um histórico no passado aí, nada animador. E começou desta forma. Ainda bem que o nosso Estado de Direito está fortalecido. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, esse recorte aí de como que a justiça e a política estão trabalhando aí pelo bem do nosso país. Já já a gente faz agora uma paradinha nesta conversa com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Nelson Messias. Estaremos de volta dentro de 2 minutos. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que neste sábado recebe o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Nelson Messias. Desembargador, o brasileiro se acostumou nos últimos 10 anos, só para fazer um recorte, mas um pouco antes, a acompanhar no noticiário diariamente, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal, não só as decisões deles repercutindo, mas também as opiniões deles. Na minha visão, e eu acredito também que na do Murilo, a justiça era mais discreta. Os líderes que nós tínhamos no Poder Judiciário eram mais discretos, eles estão aparecendo mais. Isso, na visão do senhor, é bom ou é ruim? Olha, tem um marco aí, foi depois da TV Justiça. Eu não posso dizer se é bom ou ruim. O que eu posso dizer é que um juiz nunca deve se manifestar sobre um processo que vai julgar, antes de julgar principalmente. Aliás, isso está preconizado na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Mas não é o que a gente vê. A descrição do magistrado, ela é importante. Ou seja, tem excessos por aí, né, Murilo? Sim, sem dúvida. Agora, doutor Nelson, queria a sua opinião o seguinte. Muitas empresas aqui em Minas Gerais, especialmente em Belo Horizonte, em razão do rigor do isolamento social, têm recorrido à justiça para ter o direito de reabrir e de voltar a funcionar. Eu queria como o tribunal tem atuado nisso, em que os juízes se baseiam aí para poder tomar essas decisões de conceder ou não o direito de uma empresa reabrir nesse momento? Olha, tem sido recorrente no primeiro grau e às vezes os recursos vão para o presidente do tribunal. Eu mesmo tenho atuado em muitas dessas decisões e é natural, o juiz vai verificar o que o Poder Executivo normatizou. Nós não podemos nos arvorar de legisladores. Por exemplo, está normatizado que a área agrícola que produz alimentos, ela é essencial. Então, se paralisar, é com base nessa norma que o juiz vai julgar. Porque o isolamento é a única forma de conter a expansão dessa pandemia nesse momento. Isso está provado no mundo inteiro. E os juízes, eles têm decidido, pelo que eu tenho recebido em meu gabinete, com muita prudência. Eles, às vezes, determinam algumas medidas que possam, evidentemente, colaborar para evitar essa disseminação. Mas, geralmente, é com base na regulação do governo federal,
do governo do estado e dos municípios. Ainda dentro desse contexto aqui, senhores, da questão da disseminação da Covid-19, nós vamos chamar o nosso comentarista de política mais uma vez, que é o Orion Teixeira. Ele atua aqui na Band Minas e também na Rádio Band News, que tem mais uma pergunta para o nosso convidado. Diga, Orion. Algumas das medidas de combate ao coronavírus podem trazer efeitos colaterais negativos. A área prisional, por exemplo, é bastante vulnerável, sensível. Como que o tribunal está lidando com isso sem trazer riscos de a soltura de presos ameaçar a sociedade? Excelente pergunta. Nós tínhamos, no início da pandemia, 70.500 presos. No ano passado, em abril do ano passado, nós tínhamos 77 mil. E nós sabíamos que ali poderia ser um foco e poderíamos ter uma situação incontrolável. Imediatamente, Minas tomou as providências, recomendou aos magistrados que avaliasse caso a caso, de acordo com a periculosidade, principalmente aqueles que estivessem em regime aberto e semiaberto, para que fossem para a prisão domiciliar. No momento em que se decide dessa forma, o judiciário acerta com as polícias para que elas acompanhem esses presos na sua prisão domiciliar. É uma forma de contenção. E quando assinamos esse documento, fizemos questão de fazê-lo conjuntamente, inclusive com o Poder Executivo. A execução penal é jurisdicionalizada, mas o sistema prisional é de responsabilidade do governo do Estado. Para não haver recalcitrância no cumprimento das decisões ou das normas emanadas pelos dois poderes, nós fizemos em conjunto. E dos 70.500 presos, nós reduzimos para 59 mil. O índice de reincidência tem sido baixíssimo, porque há um acompanhamento da Polícia Militar e no regime apaquiano, por incrível que pareça, nós soltamos dos 3.800 presos, nós soltamos 1.200. Sabem quantas reincidências nós tivemos? Uma. Mas a APAC tem esse histórico, né, desembargador, de pouca reincidência. Mas ao mesmo tempo em que soltamos, nós preenchemos essas vagas. Hoje nós temos 3.600 recuperando dentro de APACs. E esses que saíram não nos trouxeram nenhum problema, exceto um. E quando nós normatizamos essa questão prisional, dos 191 estabelecimentos prisionais que tem em Minas, nós colocamos como porta de entrada para o sistema apenas 30. E nesses 30, como portas de entrada em cada região, adotou-se a quarentena. Para que os senhores tenham uma ideia, ontem tivemos o primeiro preso com coronavírus. Imediatamente levou para domiciliar, porque o estado dele era bom, e aqueles que eventualmente estivessem por perto entraram em quarentena. De onde ele era? Esse, eu não sei te falar agora, mas é da região metropolitana. Tá. Agora, não posso falar qual. Doutor Nelson. E veja bem, se me permite, claro. Apenas 3 agentes penitenciários se contaminaram nesse período. Ou seja, esse trabalho que nós fizemos logo no início, nos antecipamos, ele nos deu essa tranquilidade de que o sistema não se contaminou até agora. Agora, doutor Nelson, saindo um pouquinho do assunto da pandemia, no final de abril, o Ministério Público Federal denunciou o desembargador Alexandre Victor por pedidos de emprego para familiares junto à Assembleia de Minas Gerais e à Câmara. Queria saber como que o Tribunal de Justiça trata essas questões internamente, como que essas denúncias são tratadas uma vez que chegam até o tribunal. Olha, a justiça penal no Brasil, ela às vezes é muito interessante, a polícia. Você leva para a mídia determinadas situações que você arranha a honra das pessoas e, ao final, não há o que se prover em termos de sentença penal. O tribunal está muito tranquilo porque sabe que o desembargador Alexandre é um excelente magistrado e é uma pessoa que goza de prestígio.
O que eventualmente possa ter ocorrido foi na sua vida privada e que ainda haverá um provimento jurisdicional. Eu acho que as pessoas têm que ter cautela e deveriam aguardar um pouco mais. Eu só posso te dizer que ele é um desembargador que dignifica muito o tribunal. Eu quero também mudar de assunto, a gente já está chegando ao final aqui do nosso entrevista coletiva, desembargador, e trazer um assunto que para nós mineiros e também para o Brasil é muito caro, que foi a tragédia de Brumadinho com 270 mortes. Nós tivemos em fevereiro desse ano um juiz da comarca de Brumadinho aceitando a denúncia que foi feita pelo Ministério Público de Minas Gerais contra a Vale, a Tuvisud e também 16 pessoas, incluindo o presidente da Vale à época da tragédia. E eu gostaria de entender que processo, em que momento esse processo está agora? O que a gente pode esperar? Alguma decisão para esse ano ainda? A gente pode ter, na fala do senhor, um andamento mais claro para a gente formar também a opinião e também a expectativa do nosso telespectador com esse assunto que é tão caro para todos nós? Eu não vou falar da denúncia em si, do processo em si. Eu vou te falar de aspecto técnico, mesmo porque eu sou juiz da área criminal e pode, eventualmente, esse processo ser levado à minha Câmara. O que ocorre? A polícia, ela faz uma investigação preliminar, o Ministério Público, se entender que deve denunciar, ele denuncia. Isso aí é uma admissibilidade precária da acusação, não quer dizer que eles cometeram algum crime, autoriza tão somente instruir um processo para ao final verificar se cometeu o crime. Vamos acompanhar então para ver o desfecho e como que o juiz lá de Brumadinho vai tratar a questão. Todos nós vamos acompanhar. Eu quero agradecer ao senhor pela presença, viu, desembargador? Muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço, Inácia, agradeço, Murilo. Muito obrigado por esta oportunidade. Murilo, obrigada também. Obrigado, Inácia. Obrigado, desembargador. Bom, gente, ficamos por aqui com mais uma entrevista coletiva, agradecendo aí a sua audiência. Esperamos que esse programa, mais uma vez, tenha sido útil para você. A gente falou um pouco sobre os bastidores do funcionamento da Justiça, o que é muito educativo para todos nós. Então, contamos com você na próxima edição. Até lá!